E meu povo, beleza com vocês? Eu espero que sim. Prazer, eu sou o JP Williams. Caso você ainda não me conheça, seja muito bem-vindo ao NTM, esse canal maravilhoso. Que hoje estou aqui com Cedenir, gente. Maravilhoso, CD. Obrigado por estar aqui, né? Bom, JP, eu que agradeço pela oportunidade. Gente, eu trouxe aqui o CD para poder responder algumas perguntas que vocês sempre mandam no YouTube, então ninguém melhor do que ele para responder, porque o CD já trabalhou na época do governo do Paulo Êcio também, né, que sabemos aqui nesse canal. Foi um dos melhores governos nessa cidade, né, que fez muita coisa que eu sempre falo aqui. E o CD vai poder responder com mais propriedade as coisas, porque, né, vocês sabem que eu respondo baseado naquilo que eu vivo. E ele, além de ter vivido tudo isso, ele trabalhou lá, tem coisas que ele fez também, então nada melhor do que o CD, né? Boa. Assim, de fato foi um governo do Paulo que foi a gente sempre fala, né? Foi um doutorado para mim. Eu tenho formação em História, tenho mestrado também na História, na UDESC. Mas o doutorado foi no governo de Brusque, São Paulo. Então ele tem mais que propriedade para falar, né? Então, gente, antes de mais nada, lembre-se de se inscrever no canal, porque é muito importante. Também deixe seu like, porque cada like que você dá significa que você gostou e o YouTube manda para outras pessoas. Então vamos lá, CD. Aqui, ó, separei umas perguntinhas, a gente só vai respondendo, beleza? Oi, Jota, eu estou amando seus vídeos. Me diga uma coisa, Brusque sofre com alagamentos em todo lugar ou tem bairros mais seguros? Essa é uma pergunta que é importante. Brusque tem uma característica, diferente, que é o seguinte, é uma cidade com vales. Sim. Então pode perceber, assim, tem o centro aqui, mas são vários vales. Tem, ó, 1º de Maio, por exemplo, que é um vale, a Zambuja, por exemplo, é uma cidade que ela meio que escondida. Ela tem um plano de alagamento, que boa parte foi resolvida com o processo que a gente conseguiu um recurso federal ainda em 2009, que foi feito muita macrodrenagem na cidade, muita. Que na João Bauer, no centro, na rua Zambuja, toda a extensão são galerias, Jota, de 3 metros de altura. São galerias que cabe uma reta escavadeira dentro, cabe bobiquete. Então não é qualquer coisa, que serve para poder, de fato, escoar a água, mas também serve também como reservatório. Na medida que enche o rio, a água vai entrando pelos túneis do cais. Sim. E vai fazendo o reservatório também. Então a água resolveu. E tem obras ainda em andamento, como a Vitor Meirelles, por exemplo, na Santa Rita, e também a 1º de Maio. E também do PAC, do recurso conquistado ainda em 2009 pelo Paulo Êcio. Então, o alagamento é um problema, tem que seguir o procedimento de macrodrenagem. Como é que se resolve também isso? Se resolve fazendo a barragem do Tuverá, porque com a barragem vai estancar toda a água que vem de lá. Sim. Vai estancar a água. Então, na pior das hipóteses, toda aquela vez que alaga a beira-rio ali, não vai ter mais. Não vai ter mais água, isso é uma coisa boa. Mas tem uma outra característica que não necessariamente é alagamento, que é as encostas. Então, quando a gente tem muitas casas nas encostas dos morros, tem muitos desbarrancamentos também. Sim. Então, volta e meia, os maiores nossos nó hoje é a ocupação desordenada e o risco de as casas desmoronarem por conta do desbarrancamento. Então, as cheias, as águas não são necessariamente o único ou mais grave problema, porque a água sobe e desce. Sim. Agora, se o barranco descer, leva tudo. É mais complicado, né? Exatamente. Não tem muito o que fazer. Ó, vamos lá. Próxima pergunta. Ó, ih, calma, que tem muita pergunta sobre alagamento aqui. Sério? Juro, no canal que mais perguntam. Interessante. Ó, como que é a saúde de Brusque atual? Saúde? É. A saúde de Brusque é o seguinte, Como tá a saúde de Brusque atualmente, né? eu não vou dar aula para quem é usuário. Quem é usuário da saúde de Brusque sabe que nós precisamos marcar para ficar doente. Sim. Porque se você não marcar para ficar doente, você fica mais doente. Essa é a verdade. Tem um problema de gestão grave na gestão do sistema único de saúde do município. A estrutura é muito boa. Nós temos hoje 29 postos de saúde, ou tecnicamente chama UBS, Unidade Básica de Saúde. A gente conhece por posto de saúde. Sim. Então são uma boa estrutura, uma boa equipe técnica, mas não tem uma gestão no processo. Tipo assim, eu tenho que ir para ir num posto de saúde, eu vou lá para uma consulta. São 6 consultas por dia para o médico. Ou seja, tem que marcar para ficar doente. Sim. Se você for o 7º ou 8º, tu já fica sem consulta. Então, o pepino aqui pepino é boa, né? Mas é um desafio enorme, né? É um desafio enorme mas é uma questão de gestão. Então, tem uma boa estrutura, o que resta é organizar, porque de fato as pessoas não precisam marcar para ficar doente. Se tiver precisado do posto de saúde, que vá lá. Então, essa é a tarefa nossa, eles vão muito tranquilo de fazer isso, porque é bem viável o que está montado hoje. E, por exemplo, o recurso.
Porque o ano que vem, 2025, o orçamento do município vai passar de 1 bilhão. E desse 1 bilhão, 228 milhões são para a saúde. Além de todo o repasse do governo federal. Ou seja, é um repasse para... Tipo, ano passado veio 8 médicos para Brusque, do Mais Médicos. Sim. Veio mais 29 equipes da saúde da família. Né? Vem todo o recurso para a questão odontológica, saúde bucal. Não? E, enfim, então tem todo um recurso vindo da União por conta do sistema de saúde, que o sistema de saúde é tripartite, que me chama. O que é o tripartite? Uma parte federal, parte estadual, uma parte municipal. Entendi. Entendeu? Entendi. Olha, se eu entendi, a proposta também tem entendido. É difícil explicar, a gente explica isso, mas... Né, não, é que é muito técnico, né? Quando não é um assunto que a gente domina, a gente tem que tentar ser didático, porque as pessoas não têm entendimento do geral. Sim. E é normal, ninguém é obrigado a entender. Ó, tem um vídeo que eu fiz no Zoobotânico, né? Caso você também tenha perdido, tem link aqui no card pra você assistir. E me perguntaram aqui se o teleférico funciona, né? Porque também tem o sistema ali de teleférico. Tinha, né? Tinha, né? Vamos dizer, tem a estrutura ali só do negócio. Me conta um pouco sobre isso. Foi na época do Paulo? Como que funciona isso? Brusque tem o zoobotânico de um lado do morro. Sim. E no outro lado o Parque da Caixa d'Água. Sim. Onde fica o Samar, enfim, Defesa Civil também. O Parque da Caixa d'Água era um parque histórico na cidade. Muitas pessoas mais que nasceram aqui, mais antigas, tinham o Parque da Caixa d'Água como um espaço de lazer privilegiado, fim de semana, enfim. Tinha um teleférico que ligava as duas áreas, o botânico e a Caixa d'Água. O teleférico foi interrompido. No governo do Paulo, a gente reativou o teleférico. Tem até a foto minha lá com o teleférico. Sério? Eu, a Beth e o Arthur. Olha. É uma foto bem bacana. Quando a gente reinaugurou o teleférico. Eu tenho um pouco meio de altura, mas eu fui. Estava bem legal. E depois que a gente saiu, o teleférico foi tirado novamente. Porque era para ter um shopping ali. Sim, lembra? E era por conta do shopping, o teleférico foi tirado. Tá. Resumindo, tiraram o teleférico e o shopping não andou. Sem nenhum outro hoje. Então. E o Parque da Caixa d'Água virou uma tristeza. E o Zoobotânico também. O Zoobotânico é um lugar que serviria muito para incentivar o turismo para o município. Mas está abandonado também, como é normal, que a cidade virou um abandono geral das coisas públicas. Tanto que quando eu fiz o vídeo do Zoobotânico, muitas das pessoas que estão vindo morar em Brusque, até já moram em Brusque, nem sabem direito, porque não é muito falado na cidade, não é divulgado e também não é muito... Aí se me fez uma pergunta sobre isso, se eu concordava em privatizar o Zoobotânico ou não. Falei, não, né? Porque a gente só vai testar as coisas que existem. Sim. Eu tenho que fazer o Zoobotânico funcionar, de fato virar um espaço de lazer para quem vem, porque quem vem para Brusque comprar nos comércios, nos atacados. Sim. Poderia dizer, visita o Zoobotânico. Sim. E automaticamente ia gerar a renda e tudo mais e movimentar. Que é o básico. Então, se eu movimentar, eu não preciso me livrar da coisa. Então, eu falei, quem quer se livrar do Zoobotânico, porque é incompetente. E o incompetente, em vez de organizar, em vez de melhorar, em vez de consertar, ele se livra. Sim. Que acaba sendo mais fácil, né? Pra pessoa, porque resolver o problema ali. Exatamente. Complicado isso. Ô, CD, uma pergunta assim, quer abrir uma loja de tecido, será que é um bom negócio? Aí a gente pode ampliar para um modo geral. Muitas pessoas vêm de fora, né, da cidade para morar aqui em Brusque. Como, né, futuro prefeito, que a gente acredita ser, você acha que é uma boa coisa, assim, as pessoas virem para abrir negócio? Você acha que Brusque é bom para isso? Sim, Brusque é uma cidade empreendedora. Brusque é uma cidade que tem espaço para todo mundo aqui. A questão toda é a seguinte, quando tu abre um negócio, tu tem que saber que tu está entrando numa concorrência também. Sim. Né? Então, geralmente, eu não sou da área da economia, né? Eu sou formado em história. Mas, geralmente, quando tu abre um negócio, tu tem que ter uma meta, um objetivo, um público-alvo, um mecanismo de divulgação. Ou seja, como é que tu vai atrair as pessoas para aquele teu negócio? Esse é o diferencial. Ou vai ter comércio... virtual, não? E-commerce. Isso aí, enfim, tem que pensar um modelo de negócio. Sim. Então, muito mais do que abrir um negócio, qual vai ser o teu modelo de negócio para tu fazer ser viável. Sim, uma coisa que eu falo bastante pro pessoal que me pergunta isso também, é que assim, aqui existe muito de tudo e ao mesmo tempo falta muita coisa, né? Então é mais você dar uma analisada no mercado, né? Como funciona aqui na cidade. Eu já tenho um vídeo falando sobre as maiores empresas que tem em Brusque, né? Com maior quantidade, então dá pra ter uma noção sobre isso. Sim. Próxima pergunta... Peraí. Só um minutinho. Vamos achar aqui a pergunta. Tem problema nenhum. Ei, são muitas perguntas.
Vamos achar aqui uma pergunta que... Vamos não, tu vai, né? Porque eu tô só respondendo. Então, aqui estão pergunta muito sobre os valores de aluguéis, né? Que deu uma aumentada muito significativa, né? De 2019 para cá. Sem dúvida. Você tem algo a dizer sobre isso? Você acha que a prefeitura em si, ela tem como fazer, dar uma diminuída no valor e tudo mais? Ou ajudar a população de alguma forma? Olha só, nós não temos como poder público como regular o mercado. Tá. Eu não posso dizer assim, pessoal, tá muito caro o aluguel, baixa para tanto. Eu não posso fazer. Sim. O que geralmente a gente faz é o seguinte, é que a concorrência deveria diminuir o aluguel. E em Brusque não está acontecendo isso. Tá, a gente anda na cidade inteira e a questão é o seguinte, o aluguel que hoje está R$ 1.200 no mínimo e fora os condomínios e tudo mais. Então, de fato, está insuportável. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer habitação popular. Porque se eu fizer habitação popular, e nós fizemos no governo do Paulo isso em 6 anos, nós fizemos 1.100 moradias. Sim. Então, ao fazer habitação popular, é um instrumento único que a gente possa ter para regular o aluguel. Por exemplo, vamos fazer por bairro. Eu vou fazer, por exemplo, 100 casas no bairro A, na área norte. 100 casas na área sul, 100 casas, ou prédio, enfim, moradias. Automaticamente eu vou fazer com que haja uma regulação do preço do aluguel. Eu vou organizar, além de ser uma questão digna, né? Porque não tem algo mais digno no mundo para o ser humano do que a moradia e a alimentação. Sim. Isso é o básico, né? Ter onde morar, ter o que comer, é o básico do ser humano. Né? Sim. Isso aí é defesa nossa, histórica, e é uma concepção de vida, inclusive. Então eu vou organizar a moradia como uma questão de dignidade humana, vou organizar a moradia como uma condição de... Pode também organizar o trabalho na região. Então, por exemplo, se eu vou morar numa moradia popular no Dom Joaquim, automaticamente eu vou estar com facilidade de poder arrumar um trabalho no Joaquim. Sim. Automaticamente eu não preciso pegar um transporte para ir até o centro ou até outra empresa. Sim. Certo? Automaticamente eu vou deixar de pagar o aluguel de 1.200 para pagar uma prestação da minha casa. Sim. Então suponho que a prestação seja, tudo um chute, mas assim, a grosso modo, que eu pague R$300 por mês de prestação da minha casa. Sim. Eu vou deixar de pagar 1.200 para pagar 300, vai sobrar 900 para mim fazer outras coisas. Sim. Como, por exemplo, viver, né? Ir pro cinema, ir pro futebol, comprar um tênis, normal. Sim. Uma comida melhor, enfim. É isso. Então, serve para a pessoa. E também serve para organizar também a questão da saúde e da educação. Por exemplo, para mim levar meu filho para uma creche, é mais fácil levar perto da minha casa que levar para o centro da cidade. Sim. A saúde igual. Eu vou organizar, olha, eu vou colocar 100 casas a mais no Dom Joaquim, automaticamente eu vou ter que aumentar a capacidade do posto de saúde de atender as pessoas. Sim. Então, tu entende como é que é uma organização, como é que é um planejamento? É isso, quando a gente fala de gestão, é isso. Isso também encaixa muito na questão de, hoje em dia, o custo de vida em Brusque está muito alto, né? Baseado no... Eu sempre falo, né? Desde 2019 para cá, que é quando eu tô aqui, né? Vai fazer 5 anos. Eu vejo que mudou muito. Óbvio que pós-pandemia muitas coisas, né, pioraram em questão do Brasil todo, né? Aumentaram e tudo mais. Você acha que no seu governo, né? No seu plano de governo ali, tem como dar uma diminuída nisso? Porque igual você mesmo falou, né? Às vezes a pessoa recebe o salário mínimo e é o valor praticamente do aluguel dela, né? E não tem muito o que fazer depois com o lazer e tudo mais. Você acha que tem como dar uma diminuída nessa questão de custo de vida na cidade? Daí vamos falar o seguinte, custo de vida tem duas questões. Primeiro tem a economia nacional. Sim. Então o governo federal tem a lógica de que quanto mais renda, mais consumo. Sim. Quanto mais consumo, mais produção. Quanto mais produção, mais emprego. Quanto mais emprego, mais renda, mais consumo, mais... Entendeu? É uma lógica. Gerando. E é uma lógica capitalista, não é uma lógica socialista, do PT. Né? A gente pratica, mas não é uma lógica partidária ou ideológica de esquerda, é uma questão de entendimento a porta vai e fecha aqui, né? Impressionante, né? Mas enfim, tudo certo, faz parte. É uma lógica de consumo. Então, então tem a lógica nacional. Vocês perceberam que nos últimos ano e meio os preços ficaram estabilizados. Sim. Então não percebeu. Quando não baixou. Sim. Então depois estabilizou o preço do combustível, baixou o preço do mercado. Agora vai vir com a reforma tributária a isenção dos tributos na cesta básica. Então vai baixar o preço do arroz, do feijão, do macarrão. Na cesta básica vai baixar. Isso tudo vai gerando um aumento do poder aquisitivo. Sim. Então tem essa parte mais genérica, mais geral, e tem a parte da prefeitura. Qual é a parte da prefeitura?
Se eu fizer habitação, como falei aqui a conta, o pessoal vai deixar de pagar 1.200 por mês, vai ter 800, 900 reais por mês de acréscimo na renda. Sim. Se eu fizer tarifa zero, eu vou fazer, tarifa zero é o custo do transporte a menos. Então, 250 reais, por exemplo, ou 300 que seja, dependendo do lugar aqui, tu vai ter como renda. Sim. Certo? Se tu tiver um posto de saúde funcionando, tu não precisa pagar consulta no médico, renda. Sim. Tu tiver vaga de creche, tu vai poder, não precisa pagar a creche privada, ou vai poder deixar teu filho, tua filha na creche para tu trabalhar. É renda. Renda também. Entendeu? Então se trata de você fazer com que o poder público faça a sua parte. Do ponto de vista de ter política pública eficiente, automaticamente as pessoas vão ter um custo menor. E tendo um custo menor, vai ter uma renda maior e assim vai. Vocês entenderam? Viu como faz sentido, Acho né? que foi didático, né? Não, foi bem didático. Se eu entendi, vocês entendem, gente. A gente funciona assim esse canal. Boa. Ó, agora, pra fazer a última pergunta, porque, gente, esse vídeo tá sendo com CD. O próximo vídeo, então, inscreve no canal, pelo amor de Deus, pra você não perder o próximo vídeo. O que você me diz sobre a segurança, né? Porque Brusque já foi considerada a 6ª cidade mais segura do Brasil, né? Ela foi caindo em rankings, né? Ela já foi em 4º, já foi em 5º. Hoje em dia ela tá em 6º e 7º, se eu não me engano. O que você diz sobre isso? Você acha que tem que ter um policiamento ou mais informações? Porque até então, os jornais, as rádios daqui não noticiam muito sobre essa questão, né? Pra ser bem sincero, eu acompanho bastante, eles não falam. E a gente sabe o que acontece, porque não é assim, né? A vida. Então, o que você diria em relação à questão da segurança aqui em Brusque, né? Pra dar uma melhorada e tudo mais? Tá, isso tá no seu plano de governo também, tá? Nós vamos fazer, tem coisas que dependem da prefeitura e tem coisas que não dependem. Sim. Por exemplo, assim, a polícia militar, a polícia civil, ela depende do governo do estado. Então, o aumento de efetivo depende do governo do estado, que precisa aumentar. Sim. Então, a tarefa nossa é pressionar o governo do estado para que a gente tenha aumento de efetivo. Essa é uma parte. Tá. A outra parte, nós vamos criar um Conselho Municipal de Segurança. Particular, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, os bombeiros, a Guarda Civil, todas as entidades, organizações, enfim, que são que atuam na área da segurança, para ter um conselho permanente da gestão da segurança do município. Então, por exemplo, assim, fortalecer a Guarda Municipal é fundamental, porque se a Guarda estiver fazendo ronda, por exemplo, na função dela, não estou nem falando sobre armar a Guarda Municipal, que é o debate que rola hoje. Sim. Arma ou não arma a Guarda Municipal? Eu não tenho bem uma opinião sobre isso ainda. Tudo bem. A princípio, eu sou contra armar a Guarda Municipal. A princípio. Eu sou também. bem reto com vocês, bem transparente. A princípio, eu sou contra, mas... Por quê? Porque a função da guarda de arma é da polícia. Sim. Ela é preparada para isso. Sim. A Guarda Municipal tem a função do trânsito e segurança do patrimônio público. Mas se a Guarda Municipal estiver fortalecida, com mais guarda municipal, o fato dela poder circulando na cidade, fazer a função dela já é uma função legal. Sim, sim. Se a PM tiver mais como fazer, mais gente, mais efetivo para fazer ronda, também é. Se a gente conseguir articular o maior número de câmaras para poder ter, tipo no Banco do Brasil, quando tu foi assaltado, ali não tem lógica não ter uma questão de vídeo monitoramento. Sim. Não tem lógica. Concordo. É um banco. Sim. Tu tem que ter um vídeo monitoramento ali, tem que filmar. Sim. Até porque é uma região que tem a Igreja Luterana, tem a Igreja Católica, Tem muita coisa. enfim, é o Banco do Brasil, é caminho para um supermercado grande, é um colégio grande também ali, Sim. que é uma área crítica da cidade, do ponto de vista do movimento. Então tem que aumentar a possibilidade de vídeo monitoramento. Então é isso, assim, todo o debate no geral da obra é isso que se estabelece, um conselho, vídeo monitoramento, fortalecimento da Guarda Municipal e ampliação do efetivo da Polícia Militar e Civil. Olha, você Dá um trabalhinho bom, mas vamos fazer. Isso não importa. Isso pode combinar. Já falei com todo mundo, já falo com todo mundo sobre isso. Prefeito que ouve vai errar menos, vai acertar mais. E assim começar a gestão nossa. É bem isso. Olha, gente, você que tem alguma dúvida ainda, dá tempo de você também mandar. Comenta aqui embaixo também, é muito importante. Porque vocês sabem, as eleições agora é dia 6 de outubro, né? Está correndo, então vai lá. E lembre-se, né? Se você tiver dúvida alguma coisa, quer saber mais sobre os planos de governo do CD e do Rodolfo, vou deixar tudo bonitinho linkado aqui para vocês conhecerem, acompanhar também as redes sociais deles, porque eles estão sempre lá na ativa. Eu tô lá sempre no Instagram também do CD fazendo os stories dele. Então vai lá acompanhar. Então agradeço de verdade por ter participado, né? Ter falado um pouquinho aqui. É uma honra, né? A gente falar com o futuro prefeito. Ah, você viu, né? Espero.
Espero. E conto com vocês, né? Quem tá aqui em Brusque, enfim, quem pode votar, se mobilizar, é o governo na nossa mão, gente. É a oportunidade. É isso, gente. Então, obrigado, CD, por ter Vou colocar participado. o Jota como ouvidor oficial da prefeitura. Ah, por favor. Para dar conta das reclamações que ele passou para o prefeito que não deu conta. É, porque o que eu mais sei é reclamação. Eu falo, gente, eu não sou a prefeitura, tá? Vamos lá bater na prefeitura. Mas é isso, obrigado, CD. Mas, pessoal, tudo bom? Gente, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e deixe seu like. Beijo, meu povo, e até o próximo vídeo.